Estamos aqui hoje no segundo VJcast com a nossa convidada ilustre, Carla Leles, especialista em financiamento imobiliário. E hoje ela vem falar para vocês todas as dicas, tudo que tem que fazer para você conquistar o seu primeiro imóvel, conquistar o seu apartamento através do crédito imobiliário. Quer saber mais? Fique ligado com a gente e assista ao podcast. Valeu! Primeiramente, quero agradecer estar aqui com você, Vitor, e com a VJcast, e vai ser um prazer muito grande para mim e fazer parte desse projeto de vocês. Realmente fiquei muito feliz de ter sido convidada. Bom demais. Vamos aprender, né, sobre o mercado imobiliário, sobre financiamento imobiliário, crédito imobiliário, vamos conversar bastante. São tantas palavras que a gente coloca para isso, né? Me fala um pouco mais sobre o que é o financiamento, me conta um pouco mais da sua história, quando que isso começou, deixa a gente entender mais sobre o seu mundo, o seu universo. Então, o financiamento imobiliário, ele existe há bastante tempo, mas a minha história com o financiamento, ele começa em 2009, que eu virei corretora de imóvel e fui entender como que fazia os processos de financiamento. Então, assim, todas as vendas que eu fazia, eu mesma montava todos os processos, entregava tudo bonitinho lá na caixa. E aí, isso logo já com Minha Casa Minha Vida, né, que também foi em 2009. E assim, eu até comentei com você aqui antes, né, que a gente ganhou o nosso dia agora, que foi domingo, 22 de outubro, agora é o dia do correspondente bancário também. E aí a gente começa em 2009, e vem ali uma trajetória passando, hoje nós somos o quê? 9 mil correspondentes bancários. E o correspondente bancário, ele vem para fazer essa inclusão social, essa inclusão bancária, vamos dizer assim, né? Ter um acesso maior ao crédito imobiliário. Então, assim, hoje você tem um serviço personalizado, vamos dizer assim. Você não precisa mais de enfrentar filas, você tem um escritório ali à sua disposição, com o horário que você pode ser atendido. Então, assim, facilitou muito. Então, assim, a gente faz toda uma análise de crédito dos clientes. Então, isso começou em 2009. Ali ainda era algo, tudo muito manual, tudo muito arcaico. E, assim, as decisões eram todas tomadas aqui em Viçosa, ou na cidade onde cada pessoa está operando. Então, assim, você diz o gerente, você vai aprovar ou não o caso daquela pessoa? Antes as análises eram feitas todas dentro das agências de cada cidade. Sim. Hoje isso não acontece mais. Eu vou explicar como que se deu toda essa trajetória e como facilitou. Porque antes realmente era um processo muito burocrático, demorava. Igual hoje, quando a gente fala assim, hoje financiamento a gente assina com 20 dias, com 30 dias. Antigamente não, antigamente realmente era 90 dias, era 60 dias, porque era um processo muito mais burocrático, Sim. muito mais arcaico, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, assim, eu começo então lá atrás, 2009, nós temos aí 14 anos já como... É chão, né? Muito chão. Trabalhando como correspondente bancária e em paralelo ali com a minha profissão de corretora de imóvel também. O que me traz muita facilidade, né? Na hora de converter minhas vendas, trazer segurança para os clientes. Então, isso facilita muito a minha vida, o fato de eu entender bastante de crédito imobiliário, que, né, são os financiamentos imobiliários. Então, assim, isso realmente faz eu virar o jogo. Sim. O fato de eu entender e conseguir passar essa segurança. Me fala uma coisa, várias partes dos seus clientes que você converte como corretora, eles vêm também com financiamento imobiliário? Assim, Vitor, 70% dos meus clientes que eu vendo de corretagem, eles fazem financiamento imobiliário. Hoje você tem essa relação? Sim. Na verdade, assim, porque o que aconteceu? Eu entrei como corretora e acabei me apaixonando pelo financiamento imobiliário. Comecei ali na agência e tudo. Em 2012, mais ou menos, foi quando digitalizou. A gente já não podia mais levar os processos, mas ainda era tudo muito arcaico. Então, ali, o que aconteceu? Eu vi, Viçosa principalmente, a gente entrou com muitos correspondentes bancários. E eu vi que depois eu fui vendo uma diminuição. Por quê? Porque tem muita exigência dos bancos. A gente não pode simplesmente chegar e falar assim, vou abrir um correspondente bancário, vou dar ali o crédito imobiliário junto à Caixa, montar essa empresa. Então, assim, não é tão simples assim. A gente tem que ter os certificados, fazer prova do Banco Central. Então, assim,
a gente precisa se qualificar. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, muitas pessoas foram desistindo no meio do caminho. A barreira de entrada é alta, né? Então, assim, e hoje a Caixa ela já tem, por mais que hoje nós somos 9 mil correspondentes, a Caixa hoje ela não tem mais aquela disponibilidade de treinar o correspondente bancário, igual lá atrás nós aprendemos juntos. Sim. Eu até brinco que eu vou postar no meu Instagram uma foto com as minhas apostilas, porque era o computador aqui e as apostilas aqui, eu olhando na apostila para poder ir fazendo todo o processo ali. Hoje não, hoje eu pego, coisa de 10 minutos eu monto ali um processo em um dos nossos sistemas, é claro que são vários, tem todo a gente vai falar passo sobre passo, isso, tem todo um passo a passo, né, que a gente segue, a gente vai conversar sobre isso. Assim, eu falando parece muito simples, mas a gente passa por todas as etapas. Já porque já está normal, né? Já é muito normal isso na minha vida. Mas assim, hoje, por exemplo, os meus clientes de venda que me procuram para comprar um imóvel, normalmente eles vêm já querendo um financiamento. Bacana. Então, por quê? Porque como eu me apaixonei por esse processo, eu acabei deixando um pouco de lado a minha vida de corretora e, assim, enfiei de cabeça mesmo no financiamento. Então, eu acabei sendo muito conhecida como a menina da Caixa, que faz financiamento imobiliário. Então, assim, hoje os meus clientes, claro que eu tenho clientes investidores também, mas, assim, hoje os clientes que mais chegam para mim são que vêm através do financiamento imobiliário. Então, assim, o fato de eu ter todo esse conhecimento realmente me ajuda muito a virar minha venda, sabe? Às vezes a pessoa está toda insegura, eu consigo mostrar para ela que é bem mais tranquilo do que ela imagina. E assim, você vai conduzindo ali o processo, né? Você vai investigando, você vai entendendo os medos, o que faz a pessoa às vezes ficar insegura, e você vai trabalhando isso, mostrando para ele. Então, assim, realmente isso facilita muito. O que você vê que é um medo das pessoas? É o medo de não ser aprovado? É o medo de não dar certo? Qual medo é esse que eles têm? Não é nem medo de ser aprovado, não. Eu acho que muita gente que chega até a mim, muitas acham que não tem nem condição de fazer o financiamento. Sim, tipo, o financiamento bancário não é pra mim, a pessoa já vem com essa crença. Exato. E aí, na hora que você começa a conversa, ela vai se abrindo para você. Assim, eu tenho vários casos de sucesso, assim, que a pessoa chegou muito temerosa, e que com a conversa, entendendo as necessidades dela, os medos, a gente conseguiu fazer o processo, foi tudo super tranquilo. Então, assim, e como o financiamento ele fica muito forte ali também em 2009, junto com Minha Casa Minha Vida, isso é uma coisa que hoje eu tenho batido bastante, sabe, Vitor? Que aí, o que as pessoas já subentendem? Financiamento é para quem não tem dinheiro, o financiamento é para as pessoas do Minha Casa Minha Vida. E isso é uma realidade que vem mudando muito, drasticamente. Porque as pessoas que sabem trabalhar o dinheiro, elas entenderam que o crédito imobiliário hoje, ele é para quem joga ali com dinheiro, que às vezes está ali com uma aplicação e ela vê que não compensa tirar o dinheiro da aplicação ou da bolsa onde ela tiver investido para poder pagar um imóvel à vista. Então ela usa o dinheiro do banco para poder fazer isso. É famoso trabalhar com dinheiro de terceiro, né? Exato, né? A gente sabe aí, o Napoleão Hill fala muito isso nos livros dele, que as pessoas que querem realmente enriquecer de fato, elas trabalham com capital de terceiros. Então, assim, o banco está aqui para isso. Claro que a gente tem linhas de créditos, a Minha Casa Minha Vida, ele não é usado para isso, é realmente para você adquirir seu imóvel, mas assim, o SBPE, que é a outra linha, que é a linha de crédito acima dos valores do teto da Minha Casa Minha Vida, que são recursos de poupança que a gente utiliza, ele é usado muito para alavancar isso. Tipo, eu deixo meu dinheiro aplicado e eu pego ali um empréstimo no banco e compro meu imóvel. Já vi até Pablo Marçal mesmo falando, uma vez uma pessoa perguntou para ele qual que é um dos seus métodos de enriquecimento. Ele falou assim, alavancagem financeira. Aí perguntaram como, ele falou assim, você vai lá para comprar um apartamento financiado, vai pagar tanto de entrada, o resto você vai alugar apartamento, aquele próprio apartamento já vai gerar renda para você poder pagar ali. O próprio Thiago Nigro, né, ele se rendeu a isso, ele batia tanto na gente, e hoje ele se rende a isso, inclusive tem alguns vídeos dele explicando isso sobre a alavancagem financeira. Então, assim,
O financiamento, ele não necessariamente é só para aquela pessoa que quer comprar um imóvel para morar. Eu tenho vários clientes que usam o financiamento para alavancagem. Que ele vai lá, compra na linha de crédito SBPE, que é essa que não é da Minha Casa Minha Vida. Ele compra esse imóvel, com a prestação, com o aluguel ele já paga a prestação. Sim. E assim ele vai. Sim. Então, assim, então eu tenho vários clientes que fazem essa alavancagem. Então, a gente tem que desmistificar isso, de que o financiamento imobiliário é para quem não tem dinheiro. Sim. Então, assim, foi-se a época disso. Hoje, as pessoas que realmente entendem o jogo do dinheiro, elas usam esse capital aí do banco para poder estar alavancando, para poder estar enriquecendo, formando patrimônio. Isso assim, eu tenho muita carteira, a minha carteira de clientes tem muito esse tipo de cliente. E me fala uma coisa, você falou que muita gente fica na dúvida, né, sem saber qual que é o valor, a partir de quando pode financiar. Me fala qual que é o valor mínimo hoje, você Vitor, o mínimo que um imóvel tem que ter hoje para poder financiar é tanto e o máximo é tanto. Você pode falar isso? Hoje, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, uma pessoa que ganha um salário mínimo hoje, ela consegue financiar. Bacana. Claro que ela não vai, às vezes, conseguir pegar um valor de empréstimo muito alto, porque a gente só pode comprometer até 30% da renda. Sim. Bruta familiar. Então, assim, é feita toda essa análise. Me fala uma coisa, colocar na prática, para pessoas que ganham um salário mínimo, quanto que ela consegue um imóvel? Ela consegue comprar um imóvel de 100 a 200 mil? Como é que funciona isso? Eu vou te dar um exemplo bem prático, assim. Recentemente eu fiz um financiamento onde a pessoa ganhava mais ou menos R$ 1.500 e ela comprou um apartamento de 120. Sim. E as prestações dela, ela acabou usando a prestação Price, a tabela Price, que são as prestações fixas. Então, assim, a parcela dela foi em R$ 438. Nossa Senhora. Então, assim, e ela teve um subsídio. Ela teve o subsídio do governo, então um imóvel de 120 mil, ela na verdade ela ganhou 30 mil de subsídio, então, ou seja, que é o dinheiro, né, que o governo ele coloca no financiamento para poder te ajudar. Então ela ganhou 30 mil de subsídio, o apartamento então em si para ela saiu por 90 mil, porque 30 mil veio do governo. Muito barato, né? Exatamente, então com R$ 1.500. Nossa Senhora. Isso mostra que, tipo assim, é uma coisa que a gente já conversou antes. Ninguém precisa morar de aluguel, você pode ganhar o mínimo que você tem condição de ter sua casa própria. Exato. E isso para um imóvel usado também, porque muita gente acha que o Minha Casa Minha Vida, ele é para imóvel somente imóvel novo. Não, Minha Casa Minha Vida também engloba imóvel usado. Bacana. O que acontece é que o imóvel novo, algumas vezes ele tem um subsídio maior do que o imóvel usado. Bacana demais. Mas o subsídio ele é todo em cima das rendas. Sim. Então, quanto maior a sua renda, menor o seu subsídio. Sim. E essa pessoa, ela pegou um juros de 4,25 ao ano. Muito de graça, né? O dobro do que eu estou pagando no meu, por exemplo. Então assim... Impressionante. Gosto que Minha Casa está aí para ajudar mesmo. Se for olhar, realmente um dos principais objetivos do financiamento é dar condição às pessoas de conquistarem o seu imóvel próprio, né? Exato. E a Caixa Econômica, ela é detentora aí de a maior parte dos financiamentos imobiliários. A gente realmente tem um know-how muito grande nisso. E assim, a gente vê até mesmo por essa evolução que o financiamento ele veio sofrendo. Eu lembro que antigamente os financiamentos eram em papéis, pastas. Essas pastas saíam da cidade de origem e ia para uma superintendência para poder ser analisado. A gente tem um nome, né? A gente chama de GIRET. Então, assim, é um órgão da Caixa que faz agora a conferência. E aí isso saía de malote daqui, ia no carro do Forte. Aí se desse alguma inconformidade, tinha que mandar novamente. Então, assim, realmente demorava ali seus 60 dias. E isso foi vindo toda essa evolução. Hoje o nosso processo é todo digitalizado. Hoje a gente ainda tem a assinatura na Caixa, ainda não é digitalizada, mas com certeza isso aqui está chegando, isso é fato, está chegando daqui a pouco, mas a gente ainda tem esses financiamentos, os financiamentos são assinados na agência, mas assim, hoje a gente tem toda essa evolução, hoje o nosso processo é todo digitalizado, ele realmente passa por uma conferência, não é mais nas agências, é feito por esse órgão da Caixa, pela GIRET, então assim, a gente tem todo esse processo. Eu falo que a gente passa por 4 passos no financiamento.
A primeira é a análise de crédito do cliente. Uhum. Então, assim, o cliente vem até mim, eu faço toda a entrevista com ele, entendo a realidade dele. Quantas vezes já tirei cliente aí que podia comprar no Minha Casa Minha Vida e veio até a mim indo comprar pela linha de crédito do SPPE, que aí o que acontece? Os juros é maior. Então, eu entendendo a realidade dele, nessa entrevista que eu fiz com ele, eu já tirei ele de um juros que hoje está 9,4 para um juros de 7,66. Nossa Senhora. Então, assim, então eu faço essa triagem com o cliente, entendo a realidade dele, acho a melhor condição para ele ali no financiamento, adequo, né, as condições dele ali no melhor cenário para ele ali no financiamento imobiliário. Então aí ele me passa toda a documentação que eu vou precisar e ali a gente faz a análise de crédito dele. Essa análise de crédito ela pode dar aprovada, ela pode dar condicionada, ela pode dar reprovada. E aí aprovou, a gente já parte para a segunda análise, que é a de engenharia da Caixa. Porque o imóvel ele tem que ser historiado com o engenheiro da Caixa. Porque ele vê se o imóvel, se o valor de comprimento está dentro da realidade, ele vê se o imóvel está em condições para ser financiado em termos físicos. Então, é feita essa análise. Então, aí a gente vai para, aí deu ok, a gente vai para a terceira análise, que é a análise de conferência de documento por esse órgão da Caixa, pela Direct. Aí ela dá ok, que nós estamos tudo dentro das regras, dentro do normativo, das exigências da Caixa, e aí a gente vai para uma quarta avaliação, que eu já me antecipo, eu já faço ela junto aqui com a primeira, que é a avaliação gerencial, que é o gerente dizendo, não, eu também dou ok aqui. Só que aí nessa, o que eu faço sempre? Eu antecipo. Porque eu não quero ter essa surpresa. Uhum. Então, qualquer coisa que eu vejo que não está dentro do normativo, que pode causar algum problema e frustrar o cliente, eu já antecipo. Bacana. Você já sabe. Eu sempre pego o respaldo ali da Caixa para não ter o cliente ter que passar por essa frustração, por exemplo. Essa é a vantagem quando você conta com uma pessoa experiente, né? Que já sabe um monte de coisa que pode dar errado. E aí pega e fala assim, ó, isso daqui pode dar problema na quarta etapa. Vão corrigir ela aqui na primeira etapa de uma vez. E aí, quando vem essa quarta etapa, a gente já marca ali a assinatura do contrato ali na agência. E aí depois já é os trâmites burocráticos mesmo, que é cartório, registro. Mas, então assim, eu já deixo o cliente bem preparado, sabe? Então eu acho que é muito importante. A gente sabe que assim, são muitas normas, muitas regras. Então, nós, enquanto correspondente bancário, a gente tem que estar sempre atento. Você tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim, nossa responsabilidade é muito grande. Eu sou corresponsável junto com a agência. Então, assim, qualquer coisa que chega até a mim, que eu fico em dúvida, eu vou atrás de maiores informações, até mesmo para não prejudicar o cliente, porque muitas vezes ele é leigo, né? Uhum. Então, ele vem justamente querendo toda essa ajuda aí que a gente proporciona para eles. Então, assim, realmente é muito importante o cliente buscar o profissional que entende que o meu corretor ele não é correspondente bancário. Com certeza a maioria não é. Sim. Então assim, mas que esse corretor então tenha bons parceiros que são correspondentes bancários para estar junto com ele instruindo o cliente da forma correta. Agora que você falou uma coisa, me veio um pensamento aqui que eu tenho curiosidade. Já aconteceu de o corretor tentar fazer o financiamento, não saber, e você ter que consertar cagado depois? Vários. Sério? Vários. Acontece? Muitas vezes. O que pode dar de problema para o cliente? Ele não conseguiu provar? Eu tenho alguns parceiros, né, assim, aqui em Viçosa, eu faço para fora também de Viçosa, e eu já cheguei a dar cursos para os meus parceiros, para os processos chegarem mais redondos. Bacana. No meu escritório. Por quê? Porque às vezes o cliente ele já vem tanto com aquela expectativa e aí eu vou e frustro ele. Mas não tem como correr disso. Sim. Eu tenho que colocar ele ali diante de todos os fatos, de todas as possibilidades. Então assim, então eu já fiz isso, já dei curso, estou sempre aqui aberta para os meus parceiros para estar explicando, porque realmente surgem dúvidas, surgem coisas erradas. Sim. E que a gente tem, o correspondente, o nosso papel é justamente esse, alinhar para que o cliente possa pegar o melhor financiamento com a melhor taxa de juros
aí eu entendendo a realidade dele, eu consigo fazer tudo isso. Então é onde que eu converso muito com os corretores, com as imobiliárias que são minhas parceiras. Então assim, isso ajuda muito. Sim. Mas assim, já teve muitos casos. Já teve casos de tabela errada, o cliente podia ter uma prestação muito menor, o cliente perdeu o subsídio porque faltou uma informação muito importante, por exemplo, que os corretores têm que saber a questão do FGTS, o quanto o FGTS ele pode ajudar ali no financiamento, seja usando o FGTS para entrada, seja na diminuição de juros. Então assim, e aí o corretor que tem essas informações, ele já passa tudo para o cliente. Tem muito mais munição na mão, né? Sim, porque, como por exemplo, eu falo muito, a própria simulação, ela é a sua base. Ela é a sua base para você conseguir uma venda ou perder essa venda. Sim. Se você coloca as informações erradas onde foi a simulação, você perde a oportunidade de vender para o cliente, né? Exato. Então, assim, uma coisinha que você marca errado ali, uma informação ali que às vezes você deixa de colocar, você vai prejudicar a simulação do cliente ali. E aí, às vezes, um negocinho que você deixou de marcar aumentou a entrada. Um fundo de garantia que você deixou de colocar ali, que ele tem os 3 anos de fundo de garantia, fez a prestação dele subir e aumentar a entrada. Você colocou você esqueceu de colocar que ele tem filho ou dependente, né, da renda dele. Isso faz ele perder subsídio, por exemplo. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar muito atento. Sim. O tipo de financiamento, por exemplo, que a gente tem, né, os indexadores. E é algo que as pessoas têm muita dificuldade. O que são os indexadores? Os indexadores são os que, por exemplo, a TR é um indexador e ele vai influenciar nos juros do financiamento. A poupança, juros de poupança, é um indexador. Então, a gente já teve o IPCA. O IPCA foi um indexador que causou muito problema nos financiamentos, porque acompanhava a inflação. Então, assim, se a inflação aumenta 10%, era um problema muito grande, né, o IPCA, por exemplo, porque o IPCA está alinhado ali com o índice de preço do consumidor, né? Então, assim, a inflação sobe, o IPCA vai junto. Então, assim, hoje a gente tem uma trava, facilitou muito, mas, por exemplo, quem quer mais segurança no financiamento, sem uma oscilação de parcelas, vai contratar pela TR, não pela poupança. Sim. Mas eu sou investidor, eu pretendo que está muito rápido o meu financiamento, apesar que hoje, né, com a taxa Selic alta, a poupança ela já deixa de ser interessante. Mas, por exemplo, o pessoal, quando teve a IPCA, o pessoal pegou juros muito baixos, 3,5. Então, assim, só que oscilava muito. Sim. Então, assim, são as análises que a gente tem que fazer, que você pode colocar seu cliente numa boa ou você pode colocar ele numa enrascada. Então, isso é muito, muito sério. Sim. Então, é o compromisso que o correspondente bancário ele tem, de conceder esse crédito imobiliário. Sim. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento a isso. Bacana. Você poderia me falar, então, você acabou de falar que tem o Minha Casa Minha Vida e tem o SBPE, são 2 tipos de financiamento imobiliário, correto? Sim. Você pode me falar para quem que são, para quem que é e de qual faixa até qual faixa que vai o Minha Casa Minha Vida, e o SBPE para quem que é também, para a pessoa que às vezes quer construir uma casa, para a pessoa que quer comprar um apartamento mais caro, como é que funciona e qual que é o limite máximo de cada um desses? Carla, fala pra gente hoje quais são os principais tipos de financiamento imobiliário disponível no mercado. Vou falar pela Caixa, né? Porque sou correspondente somente da Caixa. A Caixa hoje ela tem o Minha Casa Minha Vida e o Procotista. Essas 2 linhas de crédito, os recursos dessas 2 linhas de crédito, ela vem do fundo de garantia. Sim. Nas demais linhas nós temos o financiamento de imóvel novo ou usado pelo SBPE. São os imóveis que ultrapassam o teto do Minha Casa Minha Vida. Temos o financiamento de lote, o financiamento de lote mais a construção, o financiamento da construção somente, e temos o home equity também, que a gente chama do crédito real fácil caixa, que eu vou explicar, porque eu acho que ele é bem interessante. Muitas pessoas usaram esse home equity
principalmente na pandemia, porque, né, faltou capital ali para injetar nas empresas, então bastante gente usou esse aporte do banco. Então, assim, o home equity, o que ele é? É você, por exemplo, tem um imóvel já no seu nome, Vitor, e aí você vai pegar e vai colocar esse imóvel seu de garantia, e a Caixa vai usar esse seu imóvel, vai te liberar até 60% do valor do seu imóvel, e você vai poder pegar esse dinheiro e você fazer o que você quiser com esse dinheiro. Sim. E aí o seu imóvel entra como garantia. Então eu tenho um imóvel de 300 mil, eu posso pegar 60% dele, que vai dar 180, e se eu quiser fazer assim, eu vou aplicar aqui na VJ, por exemplo, e vou dar minha casa como garantia, é possível. Isso. A casa tem que estar quitada ou não? Não. Agora você consegue fazer dois, então, entre aspas, você pode ter uma casa financiada, mas... Está sendo aprovado isso agora, tá? Isso vai entrar em vigor. Porque até então, o que acontecia? Você dava a sua casa e aí você tinha ali os seus 60%. Sim. Claro, se sua renda comportar, né? As prestações. Agora, a gente já vai poder analisar, tipo, o Vitor falta pagar tanto do financiamento, você consegue de novo. Né? Bacana. Então está sendo tramitado e isso já vem agora e eu acho que vai chegar logo pra gente. Mais de uma alienação. Muito bacana. Isso vai facilitar bastante, né, o mercado de crédito imobiliário. Acho que vai dar uma alavancada boa. Está previsto agora para 2024. Acho que vai dar uma alavancada boa no nosso mercado. Aliás, as previsões são muito boas para 2024. Tomara que realmente dê tudo certo. Mas assim, a gente está com previsões bem legais, assim, bem otimistas para 2024. E assim, um financiamento que eu particularmente gosto muito é o financiamento de lote de construção. Eu acho ele muito interessante porque você constrói a sua casa do seu jeito. Por exemplo, também, se o lote já for seu, também. É o único financiamento que te dá a possibilidade de pegar até 100% de financiamento. Para a construção. Isso, porque o seu lote, ele entra como a entrada, vamos dizer assim. Então, assim, você entra, porque ele entra o seguinte, a sua casa vai custar 500 mil, e o seu lote custa 600, custa mais 100. Então, eu posso colocar ele que a sua construção total com o seu lote vai ser 600 mil. Entendi. Então, é o único financiamento que te dá a possibilidade de você conseguir 100%. E hoje em dia, você já tem experiência... Qual que é a média que as pessoas investem nesse financiamento de lote mais construção? Para quem está querendo, pensando em investir, construir sua própria casa, mas está assim, eu não tenho dinheiro em mãos para poder fazer. Explica um pouco mais para essa galera como que eles podem fazer esse financiamento de lote mais construção. Não, na verdade, assim, eu até criei uma empresa, né? As pessoas que são daqui de Viçosa sabem também. Eu criei uma empresa em paralelo, justamente porque eu vi uma demanda muito grande de pessoas querendo construir. Eu comecei aqui em Viçosa em 2014. Em 2014 eu tive a coragem. Viçosa, assim, a gente fez muito e faz muito financiamento de construção, porque a gente acabou dominando esse processo, porque eu vejo que muitas agências do Brasil aí têm essa dificuldade. Então, assim, eu tive a coragem de falar, não, tem que aprender como é que funciona isso, gente. Sim. Como que funciona o financiamento de construção? E, assim, foi tomando porrada. E você tinha comentado comigo que você tem um treinamento específico para corretores que querem entender mais sobre essa área de financiamento de construção. Tem. Explica um pouco mais como é que funciona. Tenho, porque, assim, o fato de você entender o financiamento de construção, o corretor ele não vai vender o financiamento de construção, mas ele vai vender o lote. Exatamente. Então, se ele consegue entender, seja o básico, porque assim, eu que estou na minha bolha, eu acho que todo mundo sabe de financiamento de construção. Nossa, todo mundo sabe, não é possível. Não, Ninguém muita gente que não sabe que a Caixa tem essa linha de crédito, que faz, como que funciona. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque assim, parece que é a coisa mais difícil do mundo, não é. Então, assim, e aí eu criei justamente essa empresa em paralelo para poder ajudar essas pessoas que tinham muito receio. Mas como que eu vou trabalhar e tocar uma obra, cuidar de funcionário, planilha caixa? Então, assim, eu criei essa empresa para dar todo esse suporte. Então, assim, eu tenho... hoje a gente está com 4 casas agora, porque a gente... Infelizmente, a gente não tem mão de obra o suficiente aqui, qualificada, porque a gente gosta de realmente entregar um serviço de qualidade. Sim. Então, assim, vamos começar uma próxima agora bem grande, uma casa bem bacana, e a gente faz todo esse acompanhamento. E aí eu criei também um curso
onde os corretores eles têm acesso a isso e isso faz com que eles entendam o financiamento de construção para eles poderem alavancar a venda de lotes, entendeu? Porque se você traz essa opção para o cliente, porque muitas vezes o cliente fala assim, mas eu vou comprar um lote agora, vou pagar ele ali à vista, e depois eu vou ter que juntar dinheiro para fazer minha construção. E aí quando o corretor vem munido de mais essa possibilidade para o cliente, não, mas espera aí, por que a gente não faz um financiamento de lote de construção? Muitas vezes o cliente fala, mas existe? Então assim, você vê que isso aí faz uma diferença muito grande. Ô Carla, e você falando isso eu achei muito interessante, porque eu sei que deve existir pro corretor ali que está tentando vender o lote aquela objeção, o cara vai comprar o lote, aí fala assim, eu vou comprar o lote, eu tenho que pagar o lote, depois eu tenho que juntar dinheiro para construir uma casa, esperar a casa ficar pronta para ir sim morar nela. E durante todo esse processo ele tem que estar pagando aluguel. Então, como que o financiamento de casa, financiamento de lote mais construção, consegue ajudar a pessoa nesse momento? É porque o que acontece? Realmente, as pessoas, normalmente, quando elas chegam para mim, elas falam assim, mas como que eu vou fazer o processo de construção? Porque o dinheiro ele já vai começar a ser utilizado, certo? Para estar fazendo a obra ali. Então, as pessoas já pensam o seguinte, eu já vou estar pagando aquela prestação, que às vezes é uma prestação, casas são valores maiores, às vezes prestação de 3, 4 mil reais, né? A gente tem prestações aí de 10, 15 mil, sim, e assim vai. Então, o que acontece? Na verdade, há uma evolução. Ela não começa pagando aquela prestação efetiva. É na medida que ela vai gastando o dinheiro da obra, é que ela vai pagando. Por exemplo, hoje ela gastou 50 mil, então ela vai ter que pagar juros em cima desses 50 mil. Exato, proporcional. Daqui a 3 meses, precisou de 150 mil fazer fundação. Pá. Tudo proporcional. Então ela já vem junto com a evolução da obra. Bacana. À medida que a obra evolui, sua prestação vai aumentar. Então aquela prestação efetiva, você só paga quando você está morando dentro do imóvel. Que aí quase substitui o aluguel da pessoa. Isso, entendeu? Então assim, e é algo que quando o cliente chega até a mim, Vitor, a gente faz todo um estudo para ver se a pessoa, ela, durante esse processo, ela realmente vai ter condição de pagar. Porque eu consigo fazer todos os cálculos para ela. Outro dia a gente estava conversando com o seu sócio e ele até comentou, né, que é possível a pessoa mostrar para ele, você construir a casa, você vai gastar muito próximo desse valor. Hoje vocês já conseguem ter essa previsibilidade de quanto vai ser gasto em todas as etapas, né? Desde a fundação, a parte de acabamento, até entrega com a chave na mão. Sim. A gente tem a planilha da Caixa, além da planilha da Caixa, a gente tem a nossa planilha em paralelo com tudo o que vai ser gasto. Então a gente tem o orçamento da obra inteira. Então assim, as obras que a gente entregou, graças a Deus a gente foi muito feliz. Sim. E a gente praticamente não teve erro. Bacana. Só vai gastar 600 mil no prédio. O que a gente coloca, claro, é uma projeção porque as coisas aumentam. Sim. Então, uma correção que a gente coloca, mas é tudo baseado também nos índices. A gente não cobra nada que não existe. O índice desse mês foi 1,6. Sim. E aí a gente vai colocar em cima disso, porque, ou seja, houve um aumento dos preços. Então a gente tem que corrigir, porque senão a conta não fecha. Exatamente. Mas assim, a gente trabalha com muita previsibilidade, muito. Agora a gente vê pandemia, né? Teve muita gente estava construindo, que triplicou. Por exemplo, a barra de ferro custava 15 e foi para 50 reais. Muitas vezes é uma coisa que acontece. Olha, eu vou te falar que a gente estava construindo na pandemia e a gente conseguiu entregar a casa. Com o preço. Porque a gente fez economias em outras coisas. Bacana. Então a gente vai ajustando. Um porcelanato que ia ser tal, agora vamos diminuir porque houve esse boom. Sim. E aí a gente tem que adequar. Então, ou seja, a gente consegue fazer isso também. Muito bacana. É claro que assim, eu não posso falar que eu coloquei um determinado piso que é comercial e vem com um piso de luxo, né? Tem que ter a coerência. Sim. Ali. Me fala qual foi o valor máximo de um imóvel que você já fez no financiamento de lote mais construção. Valor máximo? É assim, Vitor, a casa saiu por 800 mil, saiu por 1 milhão, 1,5 milhão. Assim, a gente fecha muito planilha, porque às vezes o cliente ele pegou aquele valor, fez a proposta inicial orçamentária ali, só que às vezes acaba ultrapassando um pouco. Mas eu, nesse tempo todo foram 3 milhões. 3 milhões? A casa mais. Mas não foi emissões. Sim.
Mas o que é bacana também, pessoal, que eu vejo muito desse mercado é que eles gastou 3. A casa pronta depois, ela já vale 3,5, 4. Essa casa foi, inclusive, vendida por 7 milhões. Olha o poder que você tem aí. Para quem que é investidor aí, ó, você consegue uma ótima oportunidade, então, de fazer o financiamento do lote de construção, construir, vender e ganhar em cima desse lucro. Alavancagem financeira. Então me fala, sei que existem muitos investidores, né, que trabalham nesse método. Explica um pouco mais sobre esse método, como é que ele funciona no dia a dia, como que a taxa de juros vale a pena, sobre fazer dinheiro com alavancagem financeira. A gente tem que entender o seguinte, a gente tem que analisar nossos cenários. Eu brinco que a gente viveu ali na pandemia a farra dos financiamentos, onde a nossa taxa Selic estava 2%. Então, a gente conseguiu contratar financiamentos com taxas muito baixas no banco. Taxas hoje que seriam Minha Casa Minha Vida, para imóveis de 1 milhão, para imóveis de 1,2 milhão. Então, assim, eu falo que a gente viveu essa farra. Infelizmente, ela acabou. É porque hoje a nossa taxa Selic está batendo 12,75. A gente está vendo aí de uma queda. Muitas pessoas, inclusive, me perguntam: Carla, a taxa Selic está caindo, a taxa dos bancos não vão diminuir? Para esse ano de 2023 não tem previsão. Realmente eu acredito que se as taxas forem cair, vai ficar para 2024 ainda, mesmo com essas quedas que estão tendo aí da Selic. Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem que aproveitar. O dinheiro do financiamento ainda imobiliário, do crédito imobiliário, ele ainda está barato. Porque hoje, na Caixa, a gente está praticando taxas aí de 9,4. Tá? Para financiamento de construção, 10,16. Se a gente divide isso por 12, tá dando aí 0,8. 1% ao mês. Exato. Os caras deixar o dinheiro aplicado e pegar esse dinheiro muito melhor para trabalhar. Isso, e é o que está acontecendo. Hoje mesmo eu recebi um cliente no meu escritório que ele tem dinheiro para pagar à vista o imóvel. Só que ele preferiu pegar o financiamento. Ele falou: Carla, não faz sentido para mim hoje tá tirando meu dinheiro das minhas aplicações, porque elas estão vendendo a 1,2. Então não faz sentido eu tirar o meu dinheiro e pagar meu imóvel à vista. Quase que o valor investido ele lá paga a parcela. Do lado de cá. Então, hoje aconteceu isso exatamente hoje comigo. Então, assim, as pessoas estão tendo essa percepção. Por isso que eu falei lá atrás, que o crédito imobiliário ele já foi visto para pessoas que não têm dinheiro. Hoje não mais. Porque as pessoas que entendem, elas veem que faz sentido hoje estar buscando. Normalmente essas pessoas também, né, Vitor? Porque as pessoas falam assim: mas você vai ficar 30 anos, 35 anos pagando. Não. Ela hoje, esse é o cenário dela. Amanhã eu posso ir lá e quitar o meu financiamento. Eu vou pagar só para o meu saldo devedor, porque vai compensar eu quitar o meu financiamento. Porque às vezes a taxa de financiamento vai tá maior do que alguma aplicação dele. Então, assim, não faz sentido ele ir lá e quitar. Então, é tudo de acordo com o cenário, de acordo com o momento que ele está vivendo, que o cliente está vivendo, que a economia está passando. Então, assim, a gente tem que saber hoje fazer essa análise. Então, assim, eu falo porque realmente eu tenho muitos clientes que têm condições, não precisariam estar financiando, mas eles preferem hoje. Trabalhar com financiamento. Que é o dinheiro de terceiro que a gente fala, né? Tem algum risco dentro dessa questão de financiamento imobiliário e alavancagem que o cliente pode correr? Tipo o risco que você fala... Algum risco de pagar uma taxa de juros muito maior? Não. Isso está em contrato. Então, se você, por exemplo, você contratou hoje uma taxa de 4,25 e amanhã a taxa do Minha Casa Minha Vida ela foi para 6, você vai continuar pagando 4,25. Bacana. Então, assim, isso está em contrato. Você assina um contrato com o banco, você não sofre essa alteração de juros, é o que você contratou. Tanto que acontece muitas vezes o contrário. Às vezes os juros caiu, igual na época da pandemia, muita gente me ligou perguntando se ele conseguia mudar os juros do contrato. Não existe essa possibilidade também. Tanto para o bem quanto para o mal, não existe. O que existe e que muitas pessoas fizeram é a portabilidade. Isso é um direito do cliente de portar o seu contrato para outro banco. Ele vai lá, vê, por exemplo, em determinado banco, e ele viu que a taxa do determinado banco hoje está muito mais alta do que se ele estivesse na Caixa. Aí ele pode pegar o contrato e fazer a portabilidade para a Caixa Econômica, adequando a taxa dele à taxa da Caixa. Então isso existe. Teve gente mandando dúvidas, vou até ler aqui.
que é em relação a conseguir aprovar para o financiamento. A pessoa perguntou, tenho dívidas no cartão de crédito, isso pode atrapalhar no meu financiamento bancário? Sim. Sim. É porque o que acontece? São feitas várias análises. Eu sempre falo que a gente é um sistema financeiro. Suas informações estão ali. Então, se você já fez besteira lá atrás, já tem 10 anos, mas se você tem um prejuízo para o banco que você pretende contratar o financiamento, a chance de você conseguir é muito pequena. Sim. Então, pessoal, mantenha o nome sempre limpo, não faça besteira com o cartão de crédito. E uma coisa que eu sempre falo também, que a gente tem que tomar muito cuidado, quem pretende na vida fazer um financiamento imobiliário, nunca vá ao banco e tente renegociar dívidas. Porque a gente chama isso de perda de capital para o banco. E seu nome vai para uma listinha negra lá. Então a chance de você conseguir um financiamento vai ser muito pequena. Porque vai estar lá que você é um cliente problemático. Sim. Você já deu perda de capital para o banco. Sim. Então, assim, por mais que a gente tende a isso, né? Minha dívida de cartão é 5 mil, mas o banco me ofereceu aqui para quitar essa dívida, eu quito ela por 2. Tudo bem, ótimo, neste momento para você. Mas se você estiver pensando em fazer um financiamento, não faça isso. Não renegocie dívida. E faz sentido, né? Porque se a gente for parar a pensar, se você deve 5 mil e o banco, por exemplo, vai te fazer a oferta de 2 mil, é porque ele quer receber alguma coisa, mas querendo ou não, você está dando ali 3 mil de prejuízo para ele, né? Sim, exato. Tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: recebo R$ 1.700 por mês, consigo financiar o apartamento? De até quanto? 1.700. 1.700? Consigo financiar apartamento de até quanto? Então, aí é onde que eu falo da análise. Se ele tiver filho, pode ajudar, se for Minha Casa Minha Vida, né? Ele vai ajudar. O fato dele ter 3 anos de fundo de garantia vai ajudar. Então isso é toda uma análise do cliente. Se a gente pegar ela fria, vai ser ali mais ou menos isso, um imóvel de 120, 130 mil ali no Minha Casa Minha Vida, e aí ele vai ter que dar uma entrada, dependendo. Então assim, é difícil eu falar que você consegue tanto de financiamento. Sim. Igual eu dei o exemplo aqui, né, do cliente dos R$ 1.500. Então assim, mas foi feita toda uma análise em cima daquele cliente. Por exemplo, ele não precisou de dar a entrada, porque ele tinha filho. Então, ele conseguiu o subsídio de 30 mil. Sim. Então, assim, esse cliente tem imóvel já no nome, porque se ele já tiver imóvel, ele não entra no Minha Casa Minha Vida. Porque Minha Casa Minha Vida, você não pode ter imóvel no nome no lugar que você mora, pretende morar, ou reside, ou trabalha. Então, assim, são várias análises que têm que ser feitas. E se você pudesse dar um recado para quem mora de aluguel e não conquistou o primeiro imóvel? Fala olhando para a câmera para eles lá. Bom, eu daria o recado de que eu faria um financiamento imobiliário, porque tem muito isso, né? A prestação de financiamento são 30 anos, 35, mas quem manda é você, o tempo que você pretende pagar seu financiamento. Eu tenho vários clientes que pagaram financiamento aí com 5, 7, tenho clientes que pagaram com 3 anos. Então, eu acho que a gente tem aquela frase clichê, né? Que é: o financiamento ele pode ser longo, mas o aluguel ele é eterno. Então, assim, já virou uma frase clichê do nosso mercado imobiliário, mas eu acho que faz muito sentido. E a gente tem possibilidades aí de parcelas, de juros, que dá uma condição boa para você que pretende adquirir seu imóvel. Então, eu acho que você não deve perder tempo, deve levar seus papéis, seus documentos para fazer essa análise e ver quais são as suas reais condições. Então, não perca esse tempo. Bom demais, Carla. Muita gente não sabe, mas uma das maneiras que eu conheci Carla, conheci o serviço dela, foi fazendo financiamento imobiliário com ela também. Ela me ajudou demais, abriu muito minha cabeça para isso. Antes eu estava pagando aluguel na faixa de 1.850, na hora que a gente foi fazer a simulação para ver quanto que eu pagaria, a gente viu que eu pagaria na faixa de R$ 2.000, R$ 2.050, que está o atual valor do financiamento. Então, olha, você está pagando, mas você vai pagar em 35 anos, você está pagando o que é seu, que é o que o Carla acabou de falar. Então, se você pagar esse mesmo valor de aluguel durante 35 anos, vai chegar daqui a 35 anos e você não tem nada. Você já deixou tudo para alguém. Mas agora, quando você está falando de algo que é seu, você meio que substitui o valor do aluguel daqui a 35 anos, apesar de ter pago tudo isso, pago o imposto, pago os juros, né? Aquilo dali, no final de tudo, é seu. Então, querendo ou não, você tem um teto para morar. Então, a Carla abriu muito minha cabeça em relação a isso, e eu sinto que é algo que todo brasileiro deveria saber. Porque, assim, é algo que está dando uma oportunidade para todo mundo, assim, se não tiver nome sujo,
tiver com o nome tranquilo, tem a vontade de fazer o financiamento imobiliário. E assim, sabe, Vitor, eu não sei, eu falo muito isso, porque às vezes a gente fala pela gente, né? Mas assim, nada como ter a nossa casa. Nada como você chegar e falar assim, isso é meu, eu quero pintar aquela parede de rosa, eu quero colocar um papel de parede cheio de flor, mas é meu. Exato. Eu quero fazer o meu quarto daquele jeito. Então assim, eu acho que é digno da gente ter a nossa casa, falar, isso é meu, eu conquistei. Dependendo se você vai vender amanhã ou depois, mas eu acho isso muito importante. E algo que a gente não falou aqui, Vitor, eu acho que vale muito a pena a gente falar, é a questão da amortização. Porque muitas pessoas pensam, tem isso, é o que eu falo, às vezes a gente tem que sair da noça bolha. Sim. Às vezes eu falo, não, mas a pessoa sabe isso com certeza. Não, ela não sabe. O óbvio precisa de ser dito. Então eu contrato um financiamento de 30 anos, 35 anos, você não fica preso. Você pode vender ele com 6 meses, com 2 meses. Então assim, você pode vender seu imóvel, você pode quitar ele no tempo que você quiser. E quem dita isso é você. E a amortização, eu sempre instruo muito meus clientes a amortizarem o financiamento. Por quê? Porque o que acontece? Quando você amortiza, você sempre vai pagar sobre o seu saldo devedor. E aí, às vezes, tem 13º, férias, né? Um monte de coisa que você recebe ali no fim do ano. Então, o que acontece? O tanto que você amortiza, porque você deixa de pagar tudo que está embutido na prestação. Você vai deixar de pagar os juros, você vai deixar de pagar taxas de administração, você vai deixar de pagar o seguro que está ali dentro. Então, é um exemplo assim, que parece bizarro, mas eu vou fazer um post disso ainda mostrando. Eu gosto muito de brincar com o simulador, com os aplicativos da Caixa, mostrando que uma pessoa, ela chegou e falou assim, cara, tá certo isso? Porque com uma prestação, por exemplo, ela paga R$1.000. Quando ela vai lá e coloca para pagar, essa prestação cai para 450. Porque tudo o resto era juros antes. Então, às vezes a pessoa me manda assim, cara, mas como assim? Eu tô dando 5 mil e eu tô eliminando, 30 meses do meu financiamento. 30 meses? 30 meses do meu financiamento. Como que pode? Aí eu explico. Então, assim, não deixe de comprar. Não deixe de comprar achando que você vai ficar preso, que você não tem condição, porque essa amortização, por exemplo, é um conselho que eu sempre dou para os meus clientes, porque vale a pena. E outro dia eu vi uma notícia também, que saiu da Caixa, mostrando que eu não sei quantos anos, não sei se era 7 anos ou 6 anos, que a média que as pessoas pagam o apartamento. Isso. Então, a gente já fez um estudo aqui também nas agências de Viçosa, e a média é de 7 anos. 7 anos? 7 anos. Então aí, gente, às vezes a gente fica com medo, né? Vou comprar 35 anos. Mas mostra que grande parte das pessoas conseguem pagar esse financiamento com apenas 7 anos. Então a média nacional. A média nacional é 7 anos. Um tempo muito curto para você conquistar o seu imóvel, né? É porque o que acontece, sabe, Vitor? Às vezes naquele momento, a sua realidade não é conseguir pagar um imóvel à vista. Às vezes o seu momento, às vezes aquele imóvel vai ser o pontapé para você querer algo a mais. Começar a você mudar de vida. Então, aí você vai falar assim, poxa, agora eu vou trabalhar, porque eu vou pagar esse imóvel. Então você começa a evoluir. Então, assim, hoje você está podendo pagar ali prestação, sei lá, de R$1.000. Mas daqui a 2, 3, 4 anos, às vezes você já melhorou tanto de vida que você já consegue quitar, você vai amortizando, você quita seu financiamento. Muito bacana. O próprio fundo de garantia, você pode estar sempre usando ali, a gente sabe que tem pessoas que tem uma volta muito grande no fundo de garantia, então você pode estar usando seu fundo de garantia para amortizar cada 2 anos. Então, assim, ajuda muito também. Eu conheço várias pessoas que praticamente amortizaram o financiamento com o fundo de garantia. Que bacana. Tem um salário mais alto, então por ano ali dá bastante ali o montante final do fundo de garantia. Eu tenho pessoas que praticamente amortizaram o financiamento com o fundo de garantia. Então me fala uma coisa, vamos supor, eu Vitor, hoje quero construir uma casa. Eu posso chegar para você e falar assim, Carla, quanto que fica para poder financiar o lote mais a construção e você me entrega a chave na mão? É assim que funciona? É assim que funciona. Gente, isso é fácil demais da puta. Só para vocês terem uma ideia. Essa última construção agora que a gente pegou, lote de construção, a pessoa ela comprou o lote de São Paulo. Ela nem veio aqui ver o lote. Ela mandou o projeto pra gente, que era o projeto do sonho da vida dela. A gente achou um terreno que aceitava esse projeto.
na localização que ela pediu, porque ela queria algo próximo ali da saída de Viçosa. E lá de São Paulo ela fez a compra. Que bacana. Assinamos digitalmente o contrato, foi foto, vídeo do lote, reuniões aqui online com o arquiteto, com o Fred, meu sócio, comigo. Aprovei o financiamento, já tudo encaixando as pecinhas. Então eu aprovei o financiamento, o vendedor do lote já aceitou tudo, porque, né, teve todo ali, eu mostrei tudo para ele, já estava aprovado o financiamento, que agora era questão mesmo só de projeto. Então assim, e estamos indo. A gente agora já aprovei o crédito dele, ele já comprou, já deu o sinal do lote, e agora a gente já está indo para a parte da aprovação do projeto na prefeitura, para a gente dar entrada no financiamento. E começar a construção. Então, ou seja, a gente fez o financiamento, a gente achou o lote para ele, então, ou seja, eu vendi o lote para ele, eu fiz o financiamento e agora nós vamos construir a casa. E depois eu entrego a casa prontinha para ele, porque a gente faz até o acompanhamento nos órgãos competentes, que é Receita Federal, cartório, prefeitura, tudo, a gente faz tudo. E teve uma coisa que você comentou sobre uma parceria que você tem hoje com as corretoras. Como você é muito focado em financiamento, essa parceria você consegue achar o imóvel ideal, porque você tem um hub com vários parceiros corretores, e se você não tiver imóvel, o seu parceiro corretor tem. Então explica um pouco mais sobre isso. Com certeza. Às vezes a pessoa quer comprar o primeiro apartamento, não achou ainda, ela pode vir até você e falar assim: Carla, eu quero que você ache um apartamento assim para mim. Você consegue fazer isso para a pessoa hoje em dia? Consigo. E se eu não tiver esse apartamento, esse imóvel, né, essa casa, o lote, na minha carteira de imóveis, eu vou atrás de um parceiro que tenha. Bacana. Entendeu? Então, assim, inclusive recentemente, eu vou fazer uma série disso no meu Instagram, contando como foi o meu primeiro financiamento, porque não dá pra ser, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, eu tive que mostrar que o financiamento é bom como? Adquirindo imóvel financiado. Então, assim, eu comprei recentemente um imóvel financiado de uma amiga corretora. Então, assim, não tem essa coisa da concorrência. Ela me ofereceu a oportunidade, eu vi que era uma excelente oportunidade e eu fechei o negócio com ela. Exatamente. Eu poderia ter olhado para mim mesma, mas apareceu a oportunidade, por que não comprar dessa colega minha, que é uma excelente corretora e que me ajudou, inclusive, no processo todo, teve ali ao meu lado. Então, assim, não existe isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar como parceiros, e quanto mais parceiros a gente tem, melhor é, né? Eu gostei muito quando a gente conversando, você mostrou esse ponto de vista. Você falou assim: Vitor, nenhum corretor é concorrente meu, todos eles são meus parceiros. Por quê? Ele pode ter imóvel que o meu cliente precisa. Exato. Então eu não preciso deixar de comprar uma coisa com ele por conta disso. Eu falei assim: pô, essa é uma visão de mercado muito bacana. E a vantagem é que você ainda consegue trazer desses outros parceiros o financiamento para você, que é a sua prioridade hoje também. Né? Sim. Muito bacana, cara. Dá para agregar muita coisa, né? Exato. Então, assim, e assim, eu também outras frentes de negócios aí. Muito bacana. Vamos ver como é que tudo isso vai evoluir. Eu já sei que você é palestrante, já sei que você dá curso, já sei que você é dona de 3 empresas, empreendedora, tem mais alguma coisa que a gente não sabe. Eu cheguei descabelada aqui hoje porque eu fui avisada com antecedência, porque, né, mãe, empreendedora, trabalha com a caixa, vende imóvel, não dá, mexe com obra, não dá. Tem que... Fica doido, né? Fica. A correria é muito grande. Verdade. Mas assim, vale muito a pena. Vale muito a pena, Vitor, porque é uma realização. Eu falo porque, assim, eu ainda não tenho a minha casa, a casa que eu quero, a casa dos meus sonhos. Vou provavelmente fazer com financiamento imobiliário. Bacana. Então, assim, e eu sonho com isso. Não adianta falar que não é o sonho. É assim, é o sonho brasileiro. A gente quer ter a nossa casa própria, a gente quer poder bater no peito e falar assim: cara, eu comprei, eu fiz. Então, assim, isso é nosso. Eu, pelo menos, tenho muito isso. Antes até de pensar de mercado imobiliário, eu sempre sonhava com a minha casa. Eu tinha minha casa desenhada na minha cabeça. Então, eu acho que a gente tem que... Veio muito isso do mercado financeiro, falando: não compre imóvel, alugue, porque isso vai ser melhor. Mas, principalmente a gente ali que tem família, a gente não é tão nômade, a gente quer ter um lugarzinho que a gente chama de nosso, que a gente faz do nosso jeitinho. Eu, por exemplo, sou muito fã de uma área gourmet, então, assim, já tenho ela idealizada na minha cabeça. Então, eu acho que a gente tem que investir sim. Muito bacana. E me fala uma coisa, você falou que para 2024 as previsões são boas, né? Você, como especialista em financiamento imobiliário hoje, como você vê o futuro do financiamento? Você fala assim: Vitor,
Eu acredito que vai crescer muito ainda, eu acredito que as pessoas vão tomar consciência, porque pelo que a gente vem conversando ainda, as pessoas ainda não têm consciência do poder do financiamento imobiliário na vida delas, né? Qual que é a sua visão em cima disso? O financiamento, na verdade, ele já chegou a muitas pessoas. Sim. Né? Só que é o que a gente está falando, muitas pessoas não acreditam que elas podem. Então, eu acho que isso tem que ser disseminado agora. Sim. Então, principalmente aí com os programas do governo, né, como o programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que isso é o que tem que ser dito agora. Sim. Que é o famoso óbvio, deve ser dito. Sim. Então, assim, a gente já viu o financiamento crescer muito, né? A Caixa bateu mais um recorde agora, alguns bilhões contratados, eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, mas nós batemos mais um recorde. Então, assim, E eu que venho lá de 2009, eu vejo essa crescente, como cada ano que passa, a concessão de crédito está maior. Mas é porque até isso, foi o que a gente falou. Pessoas que antes não viam o financiamento como uma possibilidade, agora vê. Elas enxergam agora como uma possibilidade. Pessoas que têm grana para pagar à vista, elas enxergam no mercado imobiliário, no financiamento imobiliário, uma possibilidade. A Caixa, igual eu te falei, o próprio home equity da Caixa, né, que dá essa possibilidade de você estar pegando juros muito mais em conta do que um empréstimo empresarial, um empréstimo pessoal. Você vai estar pagando muito menos juros, apesar que ele é um pouco maior do que os juros para você morar, né, de moradia, mas ele já vem trazendo essa outra perspectiva. Peraí, eu posso contratar um financiamento habitacional com a minha casa e injetar esse dinheiro na minha empresa. Eu não preciso perder a minha empresa, ou não preciso ir lá e contratar uns juros muito altos para poder injetar capital de giro na minha empresa. Então, assim, só para você ver a frente que está vindo. Sem contar essa nova lei que está vindo aí também para 2024, da gente poder alienar o imóvel mais uma vez. Então, isso vai dar mais abrangência ainda para o crédito imobiliário aí no Brasil. Muito bacana. Bom, então agora você já deu um recado para quem quer conquistar o primeiro imóvel, e eu quero que você dê um recado para quem é investidor e pode usar o crédito imobiliário. O que você falaria para essa pessoa? Eu tenho amigos que investem no mercado imobiliário juntamente com o mercado de ações, e eles viram possibilidades. Eu provavelmente vou trazer no meu Instagram também um caso de sucesso, eu estou terminando de fechar agora, que foram imóveis que a gente comprou em Goiânia, direto com a construtora, né? Foi um financiamento feito ali direto com a construtora, onde a gente vai ter um lucro absurdo. Muito bacana. Inclusive, ontem eu estava conversando com os proprietários dessa construtora, e eles me falaram, eles já me passaram um novo empreendimento que eles estão lançando, e eles falaram: esquece que isso aqui vocês não compram nunca mais. Da forma como foi, a gente deu muito pouco, a gente aportou muito pouco de capital. E agora a gente vendendo, a gente vai ter, assim, um lucro absurdo. Sabe? Coisa que a gente não vê tão fácil. Então, assim, é procurar boas oportunidades, e os corretores que têm isso em mãos, levar isso para os seus clientes investidores. Então, isso hoje é o que eu estou buscando muito. Tanto que eu abro muito meu leque, vou para outras cidades. Esse é um caso que eu vou trazer. Nós aqui de Viçosa fomos comprar esses imóveis lá em Goiânia, porque é um mercado muito promissor lá. Então, assim, a gente buscou esses investimentos lá. Então, assim, hoje alguns vão colocar para vender, outros vão deixar alugado. E quem, por exemplo, quem deixar alugado vai estar batendo rentabilidade aí de 1,86 ao mês. Então, assim, foi realmente uma visão e uma oportunidade. A gente teve aquela visão, acreditamos na oportunidade, claro, com toda uma análise de mercado que foi feita. Eu saí daqui de Viçosa e fui até lá para poder fechar essas vendas, né, para as pessoas que estavam junto comigo. E hoje eu estou muito feliz do resultado que eu consegui entregar para eles. E, assim, o fato da gente ter acreditado no negócio. Então, assim, mas é tudo feito uma análise. Né? Não dá para você acreditar em borboletas e achar que tudo é maravilha. Depende do local, depende do tipo de empreendimento. Então, assim, são análises que devem ser feitas. Mas existem excelentes oportunidades aí no mercado imobiliário. E mesmo essas pessoas que investem muito em bolsas, assim, você vê que eles estão migrando, porque o mercado imobiliário é algo é palpável, né?
Você está vendo o seu bem ali, ele não é volátil. Tudo bem que você, às vezes, ele não tem aquela liquidez imediata, mas ele também não é volátil. Sim. Você vê seu imóvel ali. Imóvel é uma coisa, né? É a única imóvel diferente, eu acho, de qualquer outro investimento na vida. É uma coisa que você sabe que você vai investir hoje e amanhã já valorizou um pouquinho. Você vai comprar carro, comprar qualquer coisa no celular, amanhã já está desvalorizado. Celular, exatamente. O imóvel não. Você vai comprar hoje, amanhã, você tem certeza que vai levar mais. Para quem é investidor, Vitor, comprar na planta, ele é fenomenal. Sim. Você tem uma valorização absurda do imóvel. E hoje em dia você consegue comprar na planta através do financiamento ou não? Consegue. Inclusive, estou tentando e vou conseguir trazer para o Viçosa, que a gente chama de empreendimento caixa, apoio à produção, que é o que? O cliente, ele compra o apartamento na planta. Hoje nós não temos aqui em Viçosa. Muito bacana. Então, assim, você vai comprar o seu apartamento na planta. Ah, tudo bem, eu vou estar pagando ali. Primeiro que você vai estar pagando as prestações muito baixas, porque é de acordo com a evolução da obra. Sim. E depois você tem toda a valorização daquele imóvel que você comprou na planta. Então, assim, pagando parcelas pequenininhas e dando uma entrada menor também. Porque quando é empreendimento caixa, você comprando na planta, a caixa te pede 10% de entrada. Então, você imagina um imóvel de R$800 mil, um exemplo. Você vai dar 80 mil de entrada. Então, assim, já facilita muito. Demais. E você não começa pagando prestações ali de 6, 7 mil reais, você vai começar pagando prestações de R$500 e assim vai evoluindo de acordo com a obra. Sim. Então, é algo que é muito, muito bacana também, e para quem pretende investir, isso é muito válido. Sim. Carla, então me dá um recado para quem é investidor. O que você vai falar para essa pessoa que é investidor e nunca usou de alavancagem financeira? Vou falar olhando ali, ó. Para você que é investidor e não usa o crédito imobiliário a seu favor, você está deixando muito dinheiro na mesa. A gente tem várias possibilidades, análises que podem ser feitas, que vai te direcionar para um lucro muito grande nos imóveis que você pretende adquirir. Então, não deixe esse dinheiro na mesa. Carla, tem mais algum recado que você quer dar para o público? Alguma coisa que você quer mostrar para eles sobre financiamento imobiliário? Você acha que já passou por tudo? Na verdade, o recado que eu deixo é para a gente não julgar sem antes conhecer. Então, assim, quem pretende, vai atrás de informação, a informação está aí. Hoje eu falo que a gente tem uma exposição de informação gigante. Você vai no YouTube, você vai conseguir informação. Você vai no Instagram, você vai conseguir informação. Então não deixe que às vezes uma dúvida, uma incerteza te pare diante de um sonho, diante de conquistar o seu primeiro imóvel. Então vá atrás de informação, porque ela está aí para todo mundo. Bom demais. Pessoal, no mais, agradecer aqui a participação incrível. Eu acredito que a gente conseguiu trazer muita informação, desmistificar muita coisa em relação ao financiamento imobiliário. A gente mostrou que ele realmente está disponível para todo mundo e é uma das maneiras igual a gente está conversando, de realmente ajudar a população a construir o seu patrimônio. Você não precisa estar pagando aluguel o resto da vida. Você pode muito bem, com seus 25 anos de idade, já estar recebendo salário ali, conquistar o seu primeiro imóvel, já começar a construir o seu patrimônio e não deixar dinheiro na mesa. Então você que está querendo o primeiro imóvel ou você que é investidor, saiba que existem N maneiras de você utilizar o crédito ou o financiamento imobiliário para poder alavancar seu patrimônio. E eu quero agradecer pela VJ, ter aberto esse espaço para eu poder estar falando um pouco mais do financiamento imobiliário, do crédito imobiliário, do mercado imobiliário. Então, assim, eu acho que essas informações têm que chegar para todas as pessoas. Então, realmente agradeço a vocês de coração por esse projeto. Eu acho que estava faltando isso aqui também para a nossa cidade, ter esse projeto. E está abrindo esses espaços para a gente poder estar falando um pouquinho aí de cada um com a sua profissão, cada um com o mercado que representa. Obrigada. Exatamente. Pessoal, muito obrigado, Carla. Muito obrigado pela presença. Foi fantástico ter você aqui